Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a paraxá de número 10, a paraxá Miketz, que significa ao fim, que corresponde a Gênesis 41:1 e vai até Gênesis 44:17. Essa paraxá vai falar do sonho de Faraó, da interpretação que José dá dos sonhos de Faraó. Faraó coloca sobre o governador do Egito, e ele, como está transvestido de egípcio, na grande fome que assolou toda a terra, não só o Egito, José tem um encontro com seus irmãos. José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem a José. E o restante do capítulo é a trama de José para se aproximar dos seus irmãos. Essa é uma paraxá muito importante, profética, alusiva à vida do Messias, alusiva ao encontro de Yeshua, do Messias, com o seu povo judeu. Nós vamos ver que, tipicamente, José, ele é bom primeiro para os gentios, para os egípcios, para o povo todo, e depois que ele vai ser bom para o seu povo, para o povo judeu. E assim também é o Messias, né? O Messias tem sido bênção primeiro para as nações, e no fim vai ser bênção para o seu povo, para o povo judeu. Por isso, e é interessante o nome dessa paraxá, né? Miketz, que significa ao fim ou ao final. E hoje nós vamos tratar sobre o tema o Messias nos portões de Roma. Esse é um tema muito importante e que os irmãos, que eu julgo que os irmãos tenham que conhecer, né? Essa é uma expressão judaica, o Messias nos portões de Roma, e nós vamos entender o porquê ao estudar a paraxá Miketz, que significa ao fim. Então nós vamos falar do final. A paraxá, ela tem um seu aspecto profético que vai falar do fim. E é muito interessante. Por quê? Porque normalmente a paraxá Miketz, que significa fim, ao fim, ela vai cair em Hanukkah. Ela sempre coincide com a festa de Hanukkah. Normalmente ela cai até mesmo na festa. E nós sabemos que a festa de Hanukkah, ela fala contra a guerra contra a assimilação. E na paraxá Miketz, nós vamos ver que José, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos, porque ele estava todo assimilado pela cultura egípcia. Não porque ele queria, mas porque ele estava ali sendo bênção para os egípcios, e ele acabou ganhando um outro nome, né? Safenat Panea. Ele estava sem barba, ele estava com todas as indumentárias egípcias, ele não usava mais o hebraico, a sua língua nativa, ele usava a língua egípcia. Ele casou-se, né, com Osnat,
que era uma egípcia. Então, vários fatores fizeram com que os irmãos de José não o conhecessem. Assim como hoje Yeshua é bênção para os gentios, só que por ele ser bênção para os gentios e estar entre os gentios, os judeus hoje não conseguem perceber que aquele que tem sido bênção para os gentios, aquele que tem salvado os gentios, é o Messias judeu. Então, se você prestar muita atenção no post desse estudo, você vai ver uma face. E essa face é a face de um judeu do período do primeiro século. Então você vai ver ele narigudo, você vai ver ele bem moreno, né? Hoje negro, né? Cabelo crespo. Esse era o típico judeu que vivia ali em Israel no primeiro século. Só que hoje, quando você pega essa imagem e compara ela com a representação de Jesus que nós temos principalmente pela Igreja Católica, você vai ver uma disparidade muito grande. Você vai ver um Messias mais, em algumas representações, afeminado, até em umas feminino, ele com cabelo grande, né, loiro, mais nórdico, mais europeu do que oriental. Olhos azuis, branco, nariz fininho e com as suas roupas vermelhas. Isso é um ponto importante. E o Eterno não perde os detalhes. As suas roupas vermelhas. E nós vamos entender um pouquinho disso. Então, quando você pega para achar Miquetes, Gênesis 41 até 44, 17, se nós lermos só no primeiro nível, no nível Pshat, que é o literal, fala, não tem nada demais nessa paraxá. Mas ela já começa interessante. Primeiro, na época que ela cai, né, que é na época de Hanukkah, a guerra contra a assimilação. Ela se chama Miquetes, que significa ao fim. Então, isso aqui já acende o sinal de alerta, porque essa paraxá vai apontar não só para aquilo que aconteceu com José, mas aquilo que vai acontecer no fim. E aí, eu me lembro muito do ensino de Yeshua, por causa dessa palavra Miquetes, de Mateus, capítulo 24. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, e até marcar ela para você não esquecer. Faz aí a sua anotação. Mateus, capítulo 24. Olha, Yeshua está falando da sua volta, da sua segunda vinda, e olha o que ele diz em Mateus 24, versículo 32. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32 diz assim: que a figueira lhes ensine uma lição. E figueira aqui é uma alusão a Israel, tá? Se você ler os profetas de Israel, você vai ver que a figueira é uma alusão ao povo de Israel. Então ele está dizendo que a figueira lhes ensine uma lição. Qual é? Quando os ramos brotam,
e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Então, o que Yeshua está dizendo? Olhe para a figueira, olhe para Israel. Quando vocês virem os ramos brotarem, as folhas aparecerem, anunciando a promessa de fruto, quando você vê a nação judaica florescer, quando você vê a salvação através de Yeshua no povo judeu florescer, sabei que está próximo o verão. Verão em hebraico é kites. Kites. Olha que interessante. E final em hebraico, ketz. Então, Yeshua está fazendo um trocadilho com as palavras. Olhe para a figueira que você saberá quando está próximo o verão. Olhe para Israel e você saberá quando está próximo o final, o fim, o ketz. Ok? Então, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Então, essa paraxá hoje, ela nos aponta para o fim. E aí, eu quero lembrar os irmãos, por que nós estudamos a paraxá? E aí, eu quero pedir os irmãos para abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Eu quero lembrar os irmãos para que os irmãos jamais se esqueçam por que nós estudamos a Bíblia dessa forma, da forma judaica. Por que nós estudamos a Bíblia em parashot, em porções, igual os judeus? Quem vai nos dar a resposta é Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Por que nós não estudamos a Bíblia em revistinhas de escola dominical, em formatos aleatórios? Não, nós estudamos as Escrituras aos moldes judaicos, conforme o povo de Deus, conforme o povo judeu estuda as Escrituras. E Paulo, ele vai confirmar que nós temos que estudar as Escrituras dessa forma. Olha só, 1 Coríntios 10. Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Ou seja, nós estamos estudando a vida dos patriarcas, nós estamos estudando a vida do povo judeu até a entrada da Terra Prometida, que é a Torá, conhecida também como Pentateuco, e que nós não podemos perder o significado. E Paulo vai prosseguir. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e foram imersos todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Olha só, em uma alusão ao mikve, ao batismo. E em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moisés. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito. Olha só que interessante, uma alusão a Seudat Hadon. E beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito e que o seguia, e essa rocha era o Messias. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6, e importantíssimo, olha o que diz o versículo 6. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Então, versículo 1, Paulo fala, olha,
não percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Segundo, todos esses acontecimentos históricos foram prefigurativos como aviso para nós. E aí ele continua, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Tanar diz: o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. E não coloquemos o Messias à prova, como alguns deles, e foram mortos por serpentes. E não murmuremos, como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. Versículo 11. E aqui nós encerramos, e é o principal versículo. Olha o que Paulo diz. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós que vivemos no Aharit Hayamim, que vivemos nos últimos dias. Olha que interessante. Então, quando eu estudo a Torá, quando eu estudo a Bíblia no formato de parashot, no formato de porções, eu estou estudando algo que aconteceu no passado, mas que tem uma prefiguração histórica, que é uma advertência para nós que vivemos nos últimos dias. Então, ponto. Por isso nós estudamos a Parashá. Mas voltemos para a Parashá em Gênesis 41. E o versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Gênesis 42, 8. E esse versículo me inspirou a falar sobre o tema O Messias nos portões de Roma. Gênesis 42, 8. Diz assim: assim Yosef, José, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ou seja, José reconheceu seus irmãos, Yosef reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos judeus não reconheceram José. E por que não reconheceram? Gênesis 41, 14. Olha o que diz lá. Então o faraó chamou Yosef e eles o trouxeram rapidamente da prisão. Ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Então, a característica judaica, que é a barba, porque o costume de fazer a barba veio dos egípcios. Então, tirou-lhe a barba e tirou-lhe as suas vestimentas judaicas. José fica reconhecido. E ele agora não se chama mais Yosef. Gênesis 41, 45 agora. Diz assim: o faraó passou a chamar Yosef com o nome de Safenat Panea e deu-lhe como mulher Osnat, a filha de Potífera, sacerdote de On. Então Yosef viajou por toda a terra do Egito.
nós temos ainda Gênesis 42, versículo 23, que diz assim: eles não tinham ideia de que Yosef os entendia, pois havia um intérprete presente para fazer a tradução. Ou seja, Yosef falava em egípcio, e havia um tradutor ali na sala que traduzia para os judeus em hebraico, e o mesmo tradutor traduzia o hebraico para o egípcio. Por isso que os irmãos de Yosef não o reconheceram. E isso é profético. E isso aponta para Yeshua. Porque Yeshua também não foi reconhecido e não é reconhecido pelo povo judeu hoje. Os judeus, em sua maioria, não aceitaram a Yeshua como Messias. No princípio fizeram como fizeram com Yosef. Os seus irmãos mais próximos o odiaram, tentaram matá-lo, alguns queriam matá-lo, e os mandaram embora para o Egito, e o mandou embora para o Egito. Yeshua, quando vem, ele é odiado pela liderança judaica. A liderança judaica incitou até matá-lo, e por não aceitar Yeshua, ele vai para as nações. E ele, chegando nas nações, ele sofre uma mutação, como Yosef sofreu uma mutação, uma assimilação. Hoje, se você usa o nome Yeshua, as pessoas já te olham com estranheza. Não, mas por que você está usando esse nome? É Jesus. Por que você está usando Yeshua? É muito judaico. Se você não usa o Jesus com uma túnica vermelha, se você pega e usa uma representação de Jesus com uma veste do Oriente Médio, e ele usando o tzitzit, as franjas que todo judeu usava, se você colocar sobre ele até um chalé de oração, um talit, muito judaico. Se você usar a língua dele, o hebraico, eles vão dizer, não tem necessidade disso. Se você usar o aramaico, que é a língua comum que eles conversavam fora do ambiente litúrgico, muito oriental. E o Messias, ele vai sofrendo mutações. De Yeshua, ele é chamado a Jesus, a Jesus. É usado o latim, o grego. A sua aparência muda. A aparência judaica que eu mencionei, ela vira uma aparência nórdica e europeia. O Jesus, ou melhor, o Yeshua, que celebrava as festas bíblicas, já não mais celebra as festas bíblicas. Ele só é lembrado através do seu nascimento no Natal,
esse Jesus, ele não observa mais a kashrut, as leis alimentares, ele come qualquer coisa e deixa os seus discípulos comerem qualquer coisa, algo muito estranho. Então, tiraram toda a característica judaica de Yeshua. E por isso que hoje o povo judeu tem dificuldade em reconhecer a Yeshua como Messias. Ou melhor, tem dificuldade em reconhecer esse Jesus como Messias judeu. Mas isso tudo aponta para o fim. Isso tudo faz parte do propósito de Deus. E o que muita gente não entende é por que no princípio os judeus não aceitaram a Jesus, a Yeshua, como Messias. E Paulo vai explicar isso em Romanos, capítulo 11. Essa semana mesmo nós estávamos conversando com um casal de evangélicos e nós conversando sobre esse assunto. E aí a jovem disse: se os judeus tivessem aceitado a Jesus como Messias, o que ia acontecer? Então foi propósito de Deus o Messias ser rejeitado pelo seu povo e depois ser aceito pelos gentios. E Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 11, versículo 25. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia, que você anote no seu caderno de anotações de estudos das Parashot, Romanos 11, 25. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade. E olha o que ele vai dizer. Antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Olha essa frase. Olha o que Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo para a igreja de Roma. E Paulo está fazendo um alerta. Não considerem mais do que são. Lembrem de onde vocês vieram. Lembrem o que vocês eram. Vocês eram gentios. Vocês eram jambuzeiro bravo, oliveira brava. E vocês só foram enxertados porque os galhos naturais foram quebrados. Alguns galhos naturais foram quebrados e vocês foram enxertados no lugar. Então, voltando para o texto, irmãos, quero que vocês entendam essa verdade. Antes oculta, mas agora revelada. Ele está falando aqui um mistério. Para que não se considerem mais do que são. Por quê? Porque já nesta época, presta atenção, já nessa época, a igreja gentílica já estava se achando mais do que era. E hoje, quando você conversa com alguns líderes antissemitas, você vai ver aflorado esse sentimento de supervalorização, de arrogância, de prepotência. E aí você lembra do aviso de Paulo, não se considerem mais do que são, cuidado! Aí Paulo vai dizer, esse versículo 25 é fantástico, irmãos. Olha o que ele diz. Essa insensibilidade, ou seja, essa falta de sensibilidade, essa falta de percepção, essa insensibilidade, em certo grau,
sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Como diz o Tanar, como diz a Escritura. De Sião virá o Redentor. Ele afastará a impiedade de Jacó. E esta será a aliança com eles quando eu tirar seus pecados. Então, Paulo aqui está citando uma profecia de Isaías 59, 20 e 21, de que todo Israel será salvo. Ou seja, que Deus não rejeitou o seu povo, que é o que ele começa o seu argumento lá em Romanos capítulo 9. E que ele termina aqui no capítulo 11. E aí ele continua: com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel, também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhe demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Isso aqui é fantástico. E aí o versículo 32 aqui, irmãos, derruba essa tese aí dos calvinistas, da predestinação. Versículo 32 joga por terra a predestinação, joga fora. Olha aqui que Paulo diz: porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. E ponto final. Deus colocou toda a humanidade sob desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Não existe aqui espaço para predestinação. E aí, quando Paulo está explicando a igreja de Roma, a igreja gentílica, olha, Deus tolerou vocês na desobediência para que vocês fossem alcançados pela misericórdia. Agora Israel está em desobediência para que eles também alcancem a mesma misericórdia da parte de Deus. E aí, quando ele está explicando esse mistério que estava oculto, que agora foi revelado, ele entra em êxtase. Esse é o êxtase de Paulo. E aí nós entramos no versículo 33 ao 36, que é um cântico espiritual do êxtase de Paulo. Olha o que ele diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí ele entra em êxtase ao explicar por que Israel não aceitou a Yeshua quando ele se manifestou na sua primeira vinda. E aí, irmãos, para nós finalizarmos o nosso estudo, o povo de Israel não aceita a princípio Yeshua como Messias. Deus fez o povo de Israel, endurece o povo de Israel em parte. E aí você pode perguntar: onde que está Yeshua hoje? Onde está o Messias judeu? E aí a resposta é o tema do nosso estudo de hoje. O Messias está nos portões de Roma.
E aí, o título, o tema do nosso estudo hoje, ele foi tirado, e eu queria que você anotasse, foi tirado do Tratado de Sanhedrin, do Talmud babilônico, Talmud babilônico, lá no Tratado de Sanhedrin 98A. Tratado de Sanhedrin 98, A e B, vão falar claramente sobre Yeshua. E é por isso que vocês vão entender quando a Torá diz lá em Devarim 29, 29, ou Deuteronômio 29, 29, que as coisas ocultas pertencem ao Eterno, mas as reveladas pertencem ao povo judeu. E vocês vão ver que mesmo eles, em sua maioria, não aceitando Yeshua como Messias, eles revelam nos seus próprios escritos Yeshua. Por isso que eu sempre afirmo nesta casa, quanto mais eu estudo a tradição judaica, quanto mais eu estudo a cultura judaica, mais eu tenho certeza que Yeshua é o Messias. Então, voltando para o Tratado de Sanhedrin 98A, diz assim: o rabino Yehoshua ben Levi, enquanto meditava perto do túmulo do rabino Shimon bar Yochai, e esse rabino Shimon bar Yochai, ele é considerado o rabino mais místico, né? Um dos rabinos mais místicos que Israel já teve. E eles atribuem a famosa literatura judaica do Zohar a esse rabino Shimon bar Yochai, mas há divergências disso, tá? Mas ele é considerado o rabino que mais conheceu dos mistérios de Deus, um dos rabinos que mais conheceu dos mistérios de Deus. Então, voltando à citação, o rabino Yehoshua ben Levi, enquanto meditava perto do túmulo do rabino Shimon bar Yochai, foi visitado pelo profeta Elias. Uau! E aí, quando ele foi visitado pelo profeta Elias, a citação diz: quando o Messias virá? Perguntou Yehoshua. Essa é a pergunta que muita gente faz, né? Quando que o Messias volta? Quando que o Messias vem? E aí o rabino Yehoshua ben Levi pergunta a Elias: quando o Messias virá? Perguntou Yehoshua. Pergunte a ele, respondeu o profeta Elias. O Messias está nos portões de Roma, sentado entre os pobres, os enfermos e miseráveis. Com eles, ele muda as suas amarras, ele muda as amarras de suas feridas, mas faz uma outra sobre a ferida na hora, a fim de estar pronto a qualquer momento. Então Yehoshua foi a Roma e encontrou o Messias e o cumprimentou dizendo: paz sobre ti, mestre dos mestres. E o Messias respondeu: paz sobre ti, ó filho de Levi. E Yehoshua então perguntou: quando você virá? E foi dito: hoje. Hoje. Yehoshua voltou para Elias e foi perguntado o que o Messias disse. Paz sobre ti, ó filho de Levi. Yehoshua respondeu. E Elias lhe disse, e isso significava que ele e seu pai teriam um lugar no mundo vindouro. E Yehoshua então disse que o Messias não lhe havia dito a verdade, porque ele havia prometido vir hoje.
mas não havia. Elias explicou: isto é o que ele disse a ti. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma referência ao Salmo 95, 7. Tornando sua vinda condicional com a condição não cumprida. Tratado de Sanhedrin 98a. Aqui nós temos revelações fantásticas. Primeiro, o Messias está nos portões de Roma. Ele está em Roma. Como dizem os judeus messiânicos, nós precisamos trazê-lo de volta para casa. E o Messias volta quando? Hoje. É aquilo que eu sempre falo aos irmãos. O Messias pode voltar hoje, de forma coletiva e de forma individual. Se eu ou você formos recolhidos hoje, se nós morrermos, o Messias volta para nós hoje. E depois da morte segue-se o juízo. E nós seremos julgados por aquilo que fizemos, como diz a palavra, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que nós temos que estar preparados hoje para encontrar com o Rei, com o nosso Senhor. Só que quando ele diz que ele volta hoje, ele faz uma referência a Salmo 95, 7, que é o salmo que nós lemos todo Shabat, todo recebimento do Shabat. E o Shabat é uma alusão ao quê? Ao milênio, ao reino milenar. E aí todo sábado, quando nós entramos no sábado, simbolicamente nós entramos no descanso do Senhor, nós lemos e recitamos o Salmo de número 95, hoje, se não endureceres o vosso coração. Então, o Messias está respondendo para Yehoshua ben Levi, para esse rabino. Eu só volto quando o coração de vocês, do povo judeu, não estiver mais endurecido. Essa é a condição para Yeshua voltar. É por isso que nós temos que orar pela salvação de Israel, pela salvação do povo judeu. Porque o próprio Yeshua, ele ensinou isso. Eu não volto enquanto meu povo não disser Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E outro detalhe importantíssimo, o Messias não só está nos portões de Roma, como ele está nos portões de Roma, entre os pobres, os miseráveis e os enfermos. Yeshua está nos portões de Roma leproso. O Messias nos portões de Roma leproso. Você vê que ele desenfaixa as suas feridas e enfaixa novamente as suas feridas, para estar pronto para o momento que o Pai disser, volta para o seu povo. Mas hoje ele está em Roma. E aí, nós entendemos também por que Yeshua está nos portões de Roma e ele está leproso. E a pessoa, quando está leprosa, ela está impura. Hoje o judeu considera Yeshua impuro. Exemplo, o Novo Testamento para os judeus significa produto de Roma. O Novo Testamento para o judeu que não crê em Yeshua é livro idólatra. Eles chamam assim, o Novo Testamento é um livro idólatra. O Messias cristão, ele é idólatra. E eles chamam
o Messias, Yeshua, de Yeshu. E Yeshu, por mais que alguns tentam lubridiar, falando que é só uma abreviação de Yeshua, não. Yeshu é um acrônimo, é um acróstico, que significa que o seu nome seja esquecido. Então, não se estuda o Novo Testamento. Os judeus não estudam. Não menciona Yeshua, menciona Yeshu, para cuspir até sobre o seu nome e dizer que o seu nome seja esquecido. Não estudam as profecias, principalmente aquelas que se referem ao Messias sofredor, ao Mashiach ben Yosef sofredor. Não estudam, principalmente não estudam Isaías 53. E quando estudam, não estudam sobre a ótica dos maiores rabinos, e nem do Talmud, e nem do Zohar, que diz que Isaías 53 é sobre o Messias sofredor, e não sobre Israel. Aí no tratado do Sanhedrin 98b, há uma discussão qual que é o nome do Messias. E eu não vou ler tudo, mas vou ler uma parte que está no Tratado de Sanhedrin 98b sobre o nome do Messias. Olha só. Os rabinos disseram: seu nome é o erudito leproso, como está escrito: certamente ele levou sobre nós as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ainda assim nós o tínhamos como leproso, ferido e oprimido por Deus. Tratado de Sanhedrin 98b. Então o Messias, ele é chamado de o erudito leproso. E onde que ele está? Está nos portões de Roma. E como a Parashá Miquetes fala sobre o fim, como a Parashá Miquetes, ela coincide com a festa de Hanukkah, que é a guerra contra a assimilação, nós, como igreja, nós temos a missão, segundo Romanos 11, de causar ciúmes no povo judeu e de viver uma fé judaico-messiânica e de viver uma fé judaico-nazarena verdadeira, para causar ciúme neles. Tirar essas roupas romanas de Yeshua e apresentar o Yeshua judeu ao seu povo. Então, Isaías 53 fala sobre o Messias leproso. Principalmente, Isaías 53, 4, que é o texto que os rabinos citaram no Tratado de Sanhedrin 98b. Porque certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E ainda nós o tínhamos como aflito, ferido de Deus, oprimido por Deus. A palavra aí é negar. Por isso que no Tratado Sanhedrin já diz leproso. Nas nossas Bíblias, Isaías 53, 4 não traz leproso, traz aflito. Mas se você for lá no original, está negar. E negar é lepra. É a mesma palavra que está em Levítico 13, 2. Negar. Afligido com o tzarrat, que nós chamamos de lepra.
Então, o Messias hoje para o povo judeu é impuro. E ele está nos portões de Roma. Então, nós temos que orar para que Yeshua seja manifesto no povo judeu. Essa deve ser a nossa oração diária. Que Yeshua se revele para o seu povo. Porque isso é interessante. Na trama de Yosef com seus irmãos, é ele que se revela. É ele que diz, Ani Yosef, em hebraico. Eu sou José, vosso irmão. Eu sou o vosso irmão. Então, para o povo judeu não tem missionário. Para o povo judeu, o próprio Yeshua se manifesta a ele. E isso já está acontecendo. A figueira já está florescendo. Hoje existem judeus crentes em Yeshua como nunca houve na história. Hoje passa de mais de 1 milhão. Quando criou-se o Estado de Israel, havia menos de 50 judeus crentes em Yeshua em Israel. Hoje são centenas de sinagogas no território de Israel. Sinagogas judaico-messiânicas. Judeus crentes em Yeshua. A figueira está florescendo. E aí nós sabemos que está próximo o verão, Kites. E aí nós sabemos que está próximo o fim, Kitz. E assim nós estudamos a Parashá Miketz, ao fim. Então, irmãos, continuemos contra essa guerra, continuemos essa guerra contra a assimilação. E lembra que eu falei que as roupas de Jesus hoje é vermelha? E não é à toa? Está lá. E de onde que os rabinos tiraram que o Messias está nos portões de Roma? Eles não falam nada aleatório. Você vê que eles analisam a Torá, os profetas e os escritos e extraem o ensinamento. Está lá em Isaías 63. Anote aí. Isaías 63, 1 diz assim: quem é este? Proveniente de Edom. E Edom, em hebraico, é vermelho. Vermelho. Por isso que as vestes de Yeshua hoje, principalmente pela Igreja Católica, está vermelha. Para mostrar que ele está em Edom. Para mostrar que ele está em Roma. Mas ele vai vir de Roma. Quem é esse proveniente de Edom, de Botzra, com roupas manchadas de carmesim? Vermelho de novo. Então hoje o Messias está nos portões de Roma e ele está negado, ele está impuro, ele está leproso. Mas cabe a nós a orarmos pela salvação de Israel para que o próprio Deus tire esse endurecimento que ele mesmo colocou sobre o povo de Israel, para que eles aceitem a Yeshua como Messias. E Yeshua volte para restaurar todas as coisas, que Yeshua volte para implantar o seu reino milenar. E toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, é o que diz a profecia. E todo mundo estará em paz, a verdadeira paz. Então nós temos que orar. E segundo, nós temos que causar ciúmes em Israel. Ou seja, restaurar as raízes judaicas da nossa fé. Restaurar as raízes judaicas das Sagradas Escrituras. Tirar essa roupagem romana que está sobre Yeshua e que impede que até os judeus reconheçam a Jesus como Messias. Cabe a nós ensinar a igreja gentílica, cabe a nós ensinar aos cristãos que o nosso Messias
é o Messias judeu, que por mais que ele está sendo bênção primeiro para os gentios, ele é judeu, ele nunca deixou de ser judeu. E que ele está com essa roupagem porque ele está sendo bênção primeiro para os gentios. Mas é hora do Messias voltar para casa. É hora do Messias sair dos portões de Roma. É hora do Messias deixar de ser leproso. Nós oramos e trabalhamos para isso. Irmãos, estamos vivendo a última hora. E cabe a nós o alerta da palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo da Parashá.